Olá, vamos então voltar aqui. Oi, Vitória. Será que agora Para mim, foi? teu vídeo para mim não aparece, mas se para as pessoas aparece. Será que agora foi? Né? Sim, então, estão nos ouvindo? Por favor, coloque nos comentários. Tá ouvindo aí, Rafa? Teu tio Rodrigo também estava na live, acho que caiu, mas estão ouvindo? Atualiza aí. Peraí, a Anitta vai ver se tá. Eu só estou enxergando a mim, Vitória. Não sei. Sim, tá acontecendo. É só entrar aqui. Tá. Tá certo aqui. Aí tá aparecendo os dois? Beleza. Uhum, sim. Para mim só aparece eu, então estou vendo eu. Vai lá. Aqui eu entrei e tá aparecendo. Tá, onde é que a gente tava? Me perdi. Ótimo, ótimo. Você falou da hipocrisia, do Setembro Amarelo, certo? Sim, eu tô Né? diagnosticada. E aí, do teu diagnóstico com 12, 13 anos, né? Vai lá. É. Ah, tá. Aí fui diagnosticada com depressão e depois com bipolaridade. Então eu tomei medicações que não funcionaram por um tempo. E como não funcionaram, eu fiquei mal, ficava bem. Por um tempo eu abandonei o tratamento, então eu não fiquei bem. Deixa eu arrumar aqui o som. E fiquei nesse, né? Até que eu consegui uma psiquiatra e uma psicóloga que me diagnosticou corretamente. Que até que eu descobri que eu tenho transtorno borderline, né? Que é o transtorno limítrofe que diz. Né, que se eu for me aprofundar nisso é outro assunto para uma outra live. Mas, Certo. enfim, esse transtorno também, ele dá, como é que diz? Picos de depressão também. Então, e ansiedade também, eu também tenho ansiedade. Então, eu sei quando dá crise, também pode dar crise de pânico. Então, eu sei como funciona, né? Então, qualquer outra pergunta que o senhor tinha feito? Quais são os sintomas, então, né? Da ansiedade. Vamos começar pela ansiedade. Isso. Quando uma pessoa tem uma crise, Exato. Como que a pessoa sabe normal, que ela vai ter essa crise? quando a pessoa vai ter uma crise de ansiedade, ela vai sentir o coração acelerado, vai sentir a mão suando, vai sentir, vai se sentir ofegante, vai sentir assim, uma sensação como se fosse uma coisa ruim acontecer, vai se sentir assim angustiada. E às vezes a crise de ansiedade pode virar uma crise de pânico se ela não for controlada. Então, assim, é muito importante fazer os exercícios. Eu aprendi com o tempo exercícios para fazer quando vocês têm uma crise de ansiedade, né? Que depois se quiser, eu posso ensinar também a fazer os exercícios. E é bom também com o tempo, tu se conhecer para saber quando você está iniciando uma crise de ansiedade. Porque é bom quando você se conhece, você percebe que a crise já está vindo. Se você percebe ela no começo, ela não se torna tão forte, aí você consegue controlar ela. Então ela é mais fácil de não se tornar uma crise de pânico. Porque a crise de pânico, normalmente ela vem do nada e ela é muito forte e ela é bem pior do que a crise de ansiedade. Não que a crise de ansiedade não seja ruim, mas ela a crise de pânico é mais pesada, assim, é pior. E o que você aconselha a uma pessoa que saiba que a pessoa está com essa crise
O que ela pode falar para ajudar? Porque às vezes tem palavras que não resolvem, né? Que a pessoa não quer ouvir aquilo. Não resolve fala nada. pra pessoa. Se Não tu fala o fala quê? se acalma, não vai adiantar nada, pelo amor de Deus, não fala se acalma. Se você É estiver pior. longe da pessoa, se você estiver no telefone para ela, tem um exercício que funciona muito. Você fala assim para ela, que é o exercício das 5 coisas. Tá no telefone com ela, ela tá numa crise, né? Você fala assim, me diz 5 coisas que você tá vendo. Aí a pessoa vai se concentrar naquilo. Daí ela fala assim, eu tô vendo a cortina, tô vendo meu interfone, tô vendo a geladeira. E assim vai. Aí você diz assim, agora me diz 5 coisas que você consegue tocar. Aí ela diz, o meu livro, a minha blusa, e assim vai. E você repete esse exercício várias vezes. Quando a pessoa se foca em outras coisas, ela vai voltando para a realidade. Esse é quando a pessoa está longe. Quando a pessoa está perto de você, você pode fazer o exercício de que a gente fala de soprar 5 velhinhas, né? Você fala assim, sopra as velhinhas, daí vai soprando. 1, 2. E tem o 3, 7, 8 também, que você inspira em 3 segundos, segura em 7 segundos e solta o ar em 8 segundos. Isso você pode fazer sozinho também. Eu faço muito isso quando eu tô sozinha. Eu começo a contar o 3, 7, 8. No início, quando você tá naquela crise assim que você tá respirando muito forte, você não consegue segurar esse tanto de segundos. Mas depois que você tá mais controlado, você consegue, funciona muito. Só que quando você tá numa crise muito assim, tipo assim, que você não consegue controlar, normalmente quem tem o diagnóstico tem uma medicação de emergência, né? Aí, se você não consegue controlar, você vai lá e toma sua medicação. Mas as pessoas que não têm e que têm essa crise, funciona muito o exercício também. Muito bom. Então, ansiedade, né? E a tristeza, né? Depressão. Então, são dois polos, né? Uma é a ansiedade, que você leva para o futuro, você É o excesso de parece que alguma futuro, né? coisa ruim vai acontecer, que você não vai conseguir, enfim. E a depressão é o inverso, né? É. A depressão é muito silêncio, né? O meu livro aqui, ele tem aqui no começo, ele diz aqui, ó, tem silêncios gritando por aí, porque o meu livro ele trata muito sobre a depressão também, né? E a depressão ela é uma doença muito silenciosa, porque ela é assim, muita gente fala assim, aquela pessoa, ela era tão alegre, tão feliz, como que ela tem depressão? Como que ela fez uma coisa dessa? Ela é uma doença silenciosa, tu nunca vai imaginar que a pessoa tem, porque ela guarda tanto para si, ela às vezes tem uma dor tão grande dentro dela que tu não imagina. Não imagina o que acontece. Então, assim, a depressão é uma das doenças que mata tanto os dados, ela mata tanto quanto o câncer. Então, assim, é alarmante, assim, ó, o tanto que essa doença mata. E as pessoas não tratam isso como doença. As pessoas tratam como frescura. Falam assim, tá deprimida, é frescura. É verdade. Tá tristinho, frescura. Tratam como frescura, sabe? Tá querendo E tudo chamar isso atenção. quer chamar atenção. Porque fez isso? Porque assim, ó, deixa eu falar outra coisa, peraí. Que falam assim, porque tentou fazer isso contra a própria vida, porque quer chamar atenção. Porque tentou 2 vezes, que se quisesse fazer, conseguia. Isso não é verdade, porque 80% das pessoas que querem fazer avisam. Isso é um dado também da OMS. Então, assim, as pessoas que avisam, elas uma hora vão fazer. E as pessoas que já tentaram também, uma hora vão conseguir. Então, não é para chamar atenção. Isso é bem real. Precisa de tratamento. Precisam de ajuda. Muito bem. Então, falando do teu livro aí, a inspiração
veio dos teus fatos, né? Conta um pouco aí do teu livro, o que traz aí o Incontrolável, aí depois no final nós vamos falar sobre o próximo. Eu comecei a escrever quando eu tinha 13 anos. Comecei a escrever no Tumblr. Quem não conhece, é uma rede social que é como se fosse um blog. E antigamente era mais usado para escrever mesmo. E eu comecei a ter bastante seguidor lá. E os meus seguidores começaram a falar assim: ah, por que tu não escreve um livro? Tu escreve tão bem. E eu comecei a não dar bola para isso, né? Aí eles falaram tanto isso para mim que eu comecei a escrever o livro. Só que eu comecei a deixar ele mais de lado. Aí, depois de um tempo, eu pensei, não, vou terminar ele. E eu demorei dos meus 17 até os 19 anos para escrever ele. Até que eu lancei. Aí ele fala sobre depressão, sobre transtorno alimentar, sobre, né, a doença que a gente fala aqui, que é sobre o Setembro Amarelo, que a gente não pode falar explicitamente, né? Sobre tirar a própria vida, esse tipo de coisa. E ele tem vários textos meus no meio dele que ao longo dos anos eu escrevi também, então eu jogo eles aqui no meio. Então, assim, ele é um livro, assim, bem... Como é que eu vou dizer? Bem cru. Bem dinâmico. Bem cru do início, assim, da minha escrita. Mas ele tem uma continuação da história, que é o segundo, que ele já está escrito, mas ele vai ser lançado esse ano. Que eu não vou dar muito spoiler, porque tem que ler o primeiro para ler o segundo. Então, assim, na época da pandemia, do 2020 ali, eu fiz uma campanha desse livro aqui, que o pessoal estava muito em casa. Então, eu enviei o PDF do livro para o pessoal ler em casa. Então, eu ainda continuo com essa campanha. Quem quiser, quem estiver assistindo a live e quiser o livro, pode entrar em contato comigo. Eu mando o PDF desse primeiro livro. O segundo, daí, vai ser lançado, o pessoal pode comprar bem tranquilo. Mas, assim, a inspiração do livro é o quê? É as minhas vivências também, é inspirado nas minhas vivências, mas o que acontecia? Como eu tive, né, vários problemas, várias coisas, o que acontecia? Eu comecei a achar um mecanismo para eu botar para fora aquilo que eu sentia, ao invés de fazer coisas ruins para mim. Então, eu achei a forma da escrita, ao invés de fazer besteira, né? Quando eu ficava triste, eu escrevia. Então, assim, vocês não vão achar, é um livro feliz, é um livro assim. Não, é um livro triste, né? Não é um livro para criança. Então, assim, nem minha irmã de 13 anos que está assistindo a minha live, ela não leu ainda, tá? Ela vai ler só quando ela fizer 18 anos ou quando ela tiver uma mentalidade mais adulta, né? Eu não tô chamando de criança, tá, Rafa? Mas, assim, não é para criança. Então, assim, é um livro conteúdo adulto, entendeu? Então, assim, eu sempre coloquei, que nem eu digo, eu coloco as minhas dores nos meus textos. Então, essa é a minha inspiração. Foi a forma que eu achei de colocar aquilo que eu sinto. Então, o segundo livro também. O segundo livro vai tratar, assim, também vai falar também sobre depressão. Vai falar também um pouco sobre alguns fatos que aconteceram com algumas pessoas que eu conheço. Também vai falar sobre dependência química, que é um fato que acontece muito hoje em dia, que as pessoas não falam muito. Vai falar sobre várias coisas. Não vou dar muito spoiler, porque vocês têm que ler. Quero que vocês leiam primeiro. Você comentou aí sobre transtorno alimentar. O que leva uma pessoa a fazer algo nesse sentido? Normalmente é a sociedade que impõe o padrão de beleza. Aí a pessoa é muito entrar naquele padrão, porque eu não sou magra o suficiente e tal. Aí eu comecei querendo fazer uma dieta quando eu era muito nova. Aí eu entrei nesses grupinhos de dieta e acabei entrando nesse mundo né? Aí acabei ficando sem comer, fiquei muito doente, né? Vou dar um resumo aqui, porque isso é um assunto para outra live também. Mas fiquei bem doente numa época aí, 2017, aí fiquei bem doente, né? Não comia ou comia e vomitava, ficava bem mal. E isso trata um pouco aqui no livro também, que isso é uma coisa assim que acontece muito hoje em dia também.
Porque as pessoas, elas acham que também para você ser feliz, ou você tem que ter o corpo perfeito, ou você tem que, né, se encaixar num padrão. Você tem que ser de tal e tal forma. E não é assim que funciona também, né? Mas isso, E isso aí também relata. a pessoa, para ser aceita, ela faz qualquer coisa, As né, para poder emagrecer, enfim. É, exatamente. Terrível. O que mais, então, Vitória? Me diga aí. Bom, já deu um spoiler, né, do teu novo livro, né? Depressão. O que é bom para a pessoa não procurar não se deprimir? Quando ela começa a ver que está ruim, o que tu sugere para que a pessoa volte a... Não tem uma sugestão, porque assim, sempre tem uma fase da vida que as coisas ou vão dar errado, ou tu vai chegar numa fase da vida e vai perguntar, ai, por que isso está acontecendo comigo? E tu vai ficar deprimido. Não existe uma fase da vida que tu vai falar assim, ai, tá tudo. Claro, existe fase da vida que tu vai dizer assim, ai, as coisas estão dando certo pra mim, beleza? Assim, ai, as coisas não estão dando certo, eu tô triste e tal. Todo mundo fica triste, mas a depressão é diferente. A depressão é tu não ficar contente com nada, tu não ver graça em nada. Aquelas coisas que você fazia antes já não tem mais graça pra ti. Aquilo que tu fazia normalmente, que para ti era normal, era bom, hoje não é mais. Tipo, tu acordar, tu ir pro teu trabalho, para ti era bom. Hoje tu não vê graça, tu faz por fazer, tu faz tudo no automático. Isso é depressão. É diferente de você estar triste. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Você tá numa fase triste é normal. Agora, depressão leva tudo embora. Depressão é outra coisa. Então, as pessoas confundem muito a tristeza com a depressão. Então, você tem que saber assimilar. Se você vê que você passou da fase da tristeza e está entrando numa fase depressiva, você tem que buscar ajuda. Porque também, se você não buscar ajuda, tipo assim, eu não tenho abertura em casa, eu não tenho ninguém para conversar em casa, eu não tenho abertura com a minha família, busca um amigo. Eu não tenho ninguém, não tenho um amigo, liga para 188. Centro de Exatamente. vida. Eu já liguei. Dá para ligar de celular, orelhão, qualquer lugar, né? Eu já liguei para 188, 2 da manhã. Eu fiquei 45 minutos conversando com uma mulher. Me senti melhor, me sentia, precisava conversar com alguém. Naquela hora eu não queria conversar com ninguém. Eu até tinha com quem conversar, mas eu não tinha, não queria. Então é isso. Então, assim, não pense, eu não tenho saída, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho para quem pedir ajuda. Tipo, naquele momento, às vezes, tu não quer falar com ninguém. Porque normalmente, quando você tá depressivo, você não quer, você se isola. E a pessoa que se isola, normalmente, ela afasta todo mundo. Ela não quer falar com ninguém e daí ela acaba afastando todo mundo. Inclusive, todo mundo da família, inclusive os amigos, inclusive qualquer pessoa que tá perto. Às vezes, até o marido, a esposa, quem tá dentro de casa, os filhos, ela afasta todo mundo. Às vezes, as pessoas que estão dentro de casa nem percebem isso. Mas ela vai afastando, vai afastando. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu nem percebi que ela estava depressiva. Claro, vocês conviviam no dia a dia ali, a pessoa foi se afastando aos pouquinhos, você não percebeu. Mas acontece. Aí quando vê a pessoa já tá lá no fundo do poço, você nem reparou. Eu sempre digo, eu ver se você concorda, nós temos que quebrar o paradigma de que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra ou psicanalista que seja, não é coisa de louco. Sempre se pensou isso, eu vou no psiquiatra porque eu tô louco. Não. Né? Não. Temos que quebrar isso. Até psicólogo faz terapia. Todo mundo. Fazer terapia é o básico da saúde mental. Todo mundo deveria fazer terapia, porque todo mundo precisa de alguém para conversar. Até, inclusive, um projeto que eu tenho de um livro meu que eu quero fazer, o nome é Falar Salva. Porque só o fato de você falar te salva. Às vezes você só precisa conversar. Quantas vezes você não chegou num dia assim e você precisava só conversar com alguém? Você estava num dia péssimo, assim, você pensou a pior besteira do mundo que você ia fazer com você e alguém chegou e falou assim, você precisa conversar?
Você chegou assim, eu preciso. Tá acontecendo isso, isso, isso. Nossa, eu precisava desabafar. Pronto, acabou. E às Quantas vezes não é nem conversar, é ser ouvido, né? vida, exatamente. Não é nem conversar. E as pessoas estão muito assim no dia a dia que elas não querem ouvir. Elas só querem falar. Fala, 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 fala. Aí na hora de ouvir, não quero ouvir, só quero falar. E é bem assim. Uma coisa interessante, eu tenho um pouco desse defeito, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Já deu 2 ouvidos para entrar mais do que está aí. É, verdade. Muito bem. Exatamente. Voltando a falar sobre o Setembro Amarelo da hipocrisia, eu sempre comparo com o seguinte, alguns planos de saúde, alguns hospitais, só atendem de segunda a sexta, né? Como se a pessoa não ficasse doente no domingo, nem no sábado. Então é mais ou menos a mesma coisa. Não é só em setembro que acontecem as coisas, né? Como você falou, a cada 90 segundos, eu tinha até 45 segundos uma pessoa no mundo comete alguma coisa contra a sua vida, enfim. Então é bastante assustador, né? Então não é só em setembro, do dia. Vai. Como eu trabalho no hospital também, eu já escutei muitos relatos de pessoas que já passaram por isso, de sentar e serem maltratadas no hospital por técnicos, por pessoas da enfermagem. E eu fico muito triste com isso também. De novo você está aqui? De novo? De novo está aqui? Tipo assim, né? Não só isso. Falar assim, tipo, de ter que fazer um procedimento, por exemplo, uma lavagem gástrica, alguma coisa assim. Falarem assim, algo assim, você não queria fazer tal coisa? Agora aguente. Tipo assim, empatia nenhuma, sendo que nós somos da área da saúde, né? Fizemos um juramento de cuidar, de zelar pela pessoa. E nesse momento, que é o momento que a pessoa está mais fragilizada, que eu imagino assim, a que ponto a pessoa chegou, né? Para estar naquele momento, imagina, ela acordou dentro de um hospital e pensou assim, eu tentei fazer isso, eu ainda não consegui, e a pessoa está me falando isso. E daí, imagina como deve estar a cabeça dessa pessoa, né? E ainda tem algo assim, é muita falta de empatia, muita falta de empatia. Então, assim, a gente escuta muitos relatos desse tipo de coisa, né? Eu fico muito chateada por eu ser uma pessoa, né, da área da saúde e escutar esse tipo de coisa, porque eu já escutei várias coisas desse tipo, né, dentro de hospitais que acontecem. E não dá para explodir na hora, né? Tem que respirar, cheirar 5 velhinhas, né, para não brigar com ninguém quando ouve um negócio desse. Elas é soprar. Soprar as velhinhas. Muito bem. O que mais você gostaria de deixar de recado aí, Vitória? Fica à vontade, tá? E ninguém tá sozinho e que é para qualquer coisa ligar para o 188, Centro de Valorização à Vida, que sempre vai ter alguém para te atender e que não é só no Setembro Amarelo que é para falar sobre isso, prevenção de suicídio, porque isso acontece o ano todo, que todo mundo precisa ser ouvido, né? E que não é só falar disso nesse mês e que tratar o seu coleguinha mal, que tratar a esposa mal, tratar o filho mal, falar que a pessoa não presta para nada, falar isso também não é certo. Isso também prejudica, isso também faz a pessoa se sentir mal, isso também não é bom para a pessoa. Não é só tu fazer campanha, fazer post, fazer isso quando chega setembro. Você tem que ter empatia pelas pessoas o ano inteiro. É isso. É verdade. Eu tive numa escola essa semana e aí falei para turma da 6ª série sobre bullying, né, também. E aí um pequenininho lá disse, chamaram de professor, né, mas professor, toda hora me chama de baixinho, isso me incomoda. E deu para sentir na voz dele, sabe, que ele estava incomodado com aquilo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado hoje em dia.
eu vou te dizer que há 30, 40 anos atrás eu não dava bola tanto para isso, mas hoje em dia é muita coisa que passa pela cabeça das pessoas e não dá para ficar fazendo esse tipo de brincadeira, né? Porque não existe brincadeira, tudo que Coisa, se né? fala é sério. Hum? Que magoa, magoa, né? Brincadeira é uma coisa. Então temos que ter muito cuidado com as palavras, principalmente com outra pessoa. Comprei meu Né? livro. Você nunca sabe. É isso aí, nunca sabe o que a pessoa do outro lado está pensando. Alguém tem alguma pergunta? Quem está ao vivo conosco aí, por favor, fique à vontade, pergunte, tirem suas dúvidas. Ai, a gente Mais vai uma para vez outra eu quero pergunta. te agradecer, viu, Vitória? Quero agradecer a tua disponibilidade, né, de ter aceitado o meu convite, embora eu seja teu pai, mas esse projeto aí surgiu há 3 anos atrás, e a ideia é sempre essa, de trazer pessoas que têm como é que se diz, alguma experiência vivida e que possam trazer esperança para as pessoas para que elas, né, realmente saiam dos seus vícios, que elas desistam de vícios, desistam de qualquer coisa que leve ela para o lado errado, né? Alguém quer perguntar? Fica bem? Fica à vontade. E o segundo livro, tu não quis falar muito, né? É a continuação da história do primeiro, então. É a continuação, por isso que tem que ler o primeiro, para saber. Tem uma pessoa aqui que diz que quer, que eu acho que é a Cleide Manicure aqui, ela quer. Ela Ah, vai. é a minha Depois você manda. Então manda ali no direct ali que o que a fazer Vitória quando eu manda para você, então. Né? como... Tem uma pergunta aqui, ó. Hum. O que fazer quando alguém precisa de ajuda, mas não sabe como pedir? Perder a vergonha de pedir, de falar. Diga. É que nem eu falei, tu tem que tentar pedir para a pessoa mais próxima. Lembra que eu não soube pedir para a mãe e fui falar com o senhor? Eu pedi ajuda com o senhor, porque eu não tinha abertura com a mãe. Então, tipo assim, você tem que ver qual que é a pessoa que é mais próxima de você. Se você não tem abertura com a sua família, tipo assim, não tem abertura com meu pai, nem com a minha mãe, nem com a minha irmã, mas tem abertura com um amigo, pede para esse amigo. Não tenho nem com um amigo. Alguém tu vai ter que ter. Ninguém é sozinho. Tu nasceu sozinho, mas durante a vida tu tem alguém. Então, tipo, alguma pessoa tu vai ter que ter. E depois é só me chamar no direct que eu envio o PDF, tá? O Júlio, o Júlio aqui está pedindo também o PDF do teu livro. Eu mando. Quais ações de prevenção à depressão? Aí, Matheus. responde assim. O que não fazer para não ficar deprimido? O que não faz. Quais as ações para tu prevenir uma depressão? Tem que achar sentido para a vida, né? Vai lá e fala você. Tem que trabalhar, tem que não ficar muito dentro de casa, tem que achar realmente o sentido, o que tu quer para tua vida. Porque se tu ficar, realmente, o ficar muito dentro de casa vai te deixar deprimido. Porque eu já fiz isso, eu já fiquei muito tempo dentro de casa e foi o que mais me deixou deprimida. Aí quando eu voltei a trabalhar, fiquei mais na ativa ali. Eu não vou nem falar fazer exercício físico, porque eu não faço, tá? Então, tipo assim, todo mundo fala, levar uma vida saudável, comer saudável. Eu também não como muito saudável, então eu não posso falar isso. Mas assim, comer bem, né? Trabalhar no que tu gosta, fazer o que tu gosta, ler um livro, eu leio, eu gosto. Escrever, fazer o que tu gosta, vai prevenir de tu ficar deprimido. Agora, se tu ficar só em cima da cama, não trabalhar, não fazer nada, vai te levar ao estado depressivo. Mais alguma pergunta? Muito bem. Eu vou complementar essa tua resposta aí. Eu sempre o que eu tenho na minha palestra Sim para a Vida, que eu tenho feito aí nas escolas, na prefeitura e nas igrejas, aonde eu falo o seguinte: você tem que se amar primeiro, certo?
E prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter saúde mental. Exatamente. Porque eu tenho alguns exemplos de pessoas que perderam 2 braços, perderam as pernas, e aí com a mente ela conseguiu se superar. Porque se você não tem a saúde mental, você pode ter 2 braços, 2 pernas e acabar, né, fazendo alguma bobagem. Mas a saúde mental é primordial para não chegar à depressão. Você se amar, primeiro. Se você não se amar, aí fica um pouco mais difícil, né? Você se sentir como ser humano. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que não. Não tem mais perguntas. Então tá bom. Então, Vitória, muito obrigado, então, mais uma vez, pela tua participação, pelo teu ter aceitado o meu convite, né? Vi, fala um pouco mais sobre borderline. Dá tempo? Dá, né? Ah, claro. Tem tempo, hein? Tá. Vou resumir um pouquinho. É que confundem muito borderline com bipolaridade, né? Uhum. Bipolaridade é um transtorno mental que você tem fases de mudança de humor. Que você fica ou muito eufórico ou muito deprimido. Mas ele dura meses ou semanas. E o transtorno limítrofe, que é o borderline, ele é um transtorno de personalidade, ou seja, ele vive sempre no limite. Ele já fala limítrofe. Ou seja, você tem mudança de humor repentina. É muito rápido. Você muda de humor assim, no dia, você pode mudar de humor. Daqui 10 minutos, daqui 5, e você muda de humor assim muito rápido. E qualquer coisa que acontece no seu dia, você pode mudar. Tipo assim, aconteceu uma coisa que me deixou muito chateado. Você vai ficar com muita raiva, você vai ficar muito triste, você vai ficar muito depressivo, você vai entrar numa crise depressiva, ou você vai entrar numa crise de raiva, você vai entrar numa crise, entendeu? Você vai ter várias crises se não for controlado e se você não tomar medicação. É basicamente isso. Eu dei um resumo porque isso é um assunto para uma live muito longa, tá? Muito bem. Quem mais fez? Tem uma outra pessoa ali que tem uma pergunta, vamos ver. É possível a pessoa, com o tempo, saber lidar com a ansiedade, né? A ter uma calma, saber se acalmar com tranquilidade? É Então você possível. é ansioso Tem e como é possível fazer, né? possível. É possível. Se fizer os exercícios certinho, é possível. Se fizer os exercícios, se tu souber os teus gatilhos, é possível. É possível sim. Se tu souber, isso aqui me dá gatilho para ter ansiedade, tu já vai saber qual é o gatilho e tu vai saber lidar com aquela crise, tu vai saber os exercícios e tu já vai saber se controlar. Mas isso aí leva um tempo. Não é assim da noite pro dia também, mas é possível. Mas assim, é difícil. É difícil. Acho que depois que se conhece, se consegue até, né? Mas é bom procurar um profissional, com certeza, né? É, é, O Júlio está perguntando aqui se a falta de vontade de não fazer nada e chorar são sintomas de depressão. são, Eu são. posso dizer que sim, né? Fala, Vitória, então. A falta de vontade de não fazer nada, de chorar assim. Que nem eu disse, quando você não vê mais graça nas coisas que você fazia antes e choro constante é sintoma de depressão. Então é bom procurar ajuda médica. É bom você procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Porque assim, não pense assim, porque eu vou procurar médico, que nem o pai disse. Eu vou procurar médico porque eu vou, né, ser taxado como louco. Não. Porque normalmente você precisa da ajuda médica para começar com as medicações, para ter aquele empurrãozinho. Não quer dizer que você vai tomar medicação para a vida toda. Você vai precisar daquela ajuda no começo para se reerguer, para depois você vai, né? Depois você vai parar de tomar medicação. Se nivelar, né? A Então, ansiedade, é verdade, ó, você precisa de motivação para viver, né? ó, a Motivo ansiedade para uma ação, até para levantar. faz, escuta. A ansiedade pode dar em Vai qualquer lá. idade. Em pessoas com 85 anos pode? Pode, não tem idade para dar ansiedade. Pode ser em qualquer pessoa. Não importa a idade. Eu posso desenvolver ansiedade
13 anos, assim como tem pessoas que com 11 anos já tem crise de ansiedade, assim como pessoas com 80 anos podem ter crise de ansiedade. Isso é normal. Pode acontecer. E pode ter que, ter que ir no médico e tomar medicação com essa idade também. Pode acontecer. Muito bem, então, realmente falando, ansiedade, excesso de futuro. Então, a pessoa com 85 anos, de repente ela está ansiosa para saber o que vai acontecer com ela, como que vai ser o fim da vida. E aí acaba, né, entrando nessa ansiedade, certo? Perfeito? Sim. Ficou claras as respostas, mas alguma pergunta? Fique à vontade. Tem tempo ainda. Muito bem, Vitor. E tu já tem data para o novo livro ou não? Inclusive, eu tinha o pensamento que psicólogo era coisa de louco. É o que nós estávamos falando. Lembra que você foi que me... Isso aí. Parabéns. Que bom. Muito bom. Isso que importa, né? A gente ser motivação para alguém. Do lado positivo. Então tá bom. É isso? Os idosos têm muito, ó. Eu acabei de falar, né? Isso aí, ele não sabe o que vai acontecer, né? De repente se sentem, né, que estão incomodando as pessoas, então é realmente complicado. E hoje, cada vez mais cedo, está sendo diagnosticado isso, tá? Eu conheço crianças com 9, 10, né? Depressão. Com esse tipo, né? Depressão cada vez mais cedo, né? Criança com 10, 11 anos já com depressão e tomando medicação. Isso aí sim. Hoje as coisas são muito imediatas, né? Antigamente você ia assistir TV, você tinha que esperar, por exemplo, o horário que dava o desenho. Agora não. Agora é só pedir no YouTube, ele está na hora um desenho. Então, as coisas têm que ser para ontem. Então, é isso que causa essa confusão mental, né? Isso é verdade. Certo, pessoal? Vitória, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar essa live gravada no meu Instagram e também lá no canal do YouTube, Seja um Sobrevivente. Eu não estou te vendo, tá? As pessoas me confirmem se vocês estão vendo. Eu espero que quando eu gravar ela você apareça. Eu tô lhe vendo, pai. Mas se não, pois é, mas eu não consigo te ver. Eu estou te ouvindo muito bem. Tá bom? Tá. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Obrigado, Vitória, mais uma vez. Tenha uma ótima noite. E até uma próxima. Vamos marcar uma próxima aí para falar em outros assuntos aí que é muito interessante, né? E quem sabe o lançamento do teu livro, tu não disse quando que vai lançar, mas quando você for lançar, você vai estar aqui convidada também. Tá bom? Beijo. Beijo. Fiquem com Deus todos. Obrigado. Tchau.